uma alegria, né? Ver todas as portas se abrindo de novo, todas as casas congregando os corações novamente, não que estivéssemos afastados, mas quando a gente está se vendo um ao outro, é sempre o mais esperançoso, dá mais vontade, mesmo que poucos tenham retornado, mas a gente sabe que agora nós estamos reiniciando casas. Nós não estamos só reabrindo, nós estamos reiniciando. Tudo está tendo que ser pensado novamente, horários, atividades. Então, é sempre muito bom perceber o quanto os trabalhadores já puderam voltar, e eles já puderam mesmo, porque alguns ainda estão psicologicamente, espiritualmente, emocionalmente, ainda num processo de busca de si mesmo, né? Então, aqueles que já puderam, abraçando com toda vontade as atividades. É sempre uma alegria. Então, parabéns a vocês por já terem retornado também e que a gente siga aí confiante, cauteloso, porque a vida é assim, né? Cauteloso, mas confiante, que a espiritualidade vai nos indicar os melhores caminhos. Hoje eu trouxe para a gente conversar um pouco a casa de Jairo. E aí vocês podem pensar assim, onde que está isso no Evangelho? A casa de Jairo não está no Evangelho. A gente busca lá, vai estar a cura da filha de Jairo. Mas a nossa proposta hoje não é falar da cura em si, mas da transformação que houve nesta casa, nesta família. Então, essa é a nossa grande proposta de hoje. A gente vai encontrar a cura da filha de Jairo no Evangelho de Mateus, no capítulo 9. Nós vamos encontrar também, o Nivaldo vai projetar aqui para a gente, tem as minhas referências para vocês. Essa mesma passagem em Marcos, no capítulo 5. E nós vamos encontrar essa mesma passagem em Lucas, no capítulo 8. Não está em João, está nos outros 3. Por quê? Quando a gente vai estudar o Evangelho de Jesus, a gente primeiro tem que fazer isso. Buscar aonde está a passagem. Se estiver em mais de um evangelista, leia todos eles. Isso por quê? Primeiro, que cada um tem a sua própria linguagem. Cada evangelista falou para um povo. Um para os gregos, um outro para os gentios, um outro para os judeus convertidos. Então, cada um buscou o seu povo para poder explicar. Então, tem formas diferentes. Outra coisa que a gente precisa olhar quando vai buscar as passagens de Jesus é que, às vezes, existem informações em um evangelista que não tem no outro. Então, por exemplo, o nome Jairo não aparece em todos. Aparece em 2, não aparece em 1. Então, um fala, um dos principais da sinagoga. O outro fala, um dos principais da sinagoga, de nome Jairo. Olha que informação a gente pode ter a mais quando a gente faz assim, com todas as passagens. Então, é importante quando a gente busca essa passagem em todos os evangelistas. Então, ali está o que a gente trouxe aí como uma figura que seria Jesus na casa de Jairo, com sua esposa, com sua filha e alguns dos seus apóstolos. Então, começa a história assim. Jesus estava chegando em Cafarnaum. Ele veio para Cafarnaum, já estava bem conhecido. Uma multidão andava atrás de Jesus já. Muita gente. E a gente lembra que existiam 3, vamos colocar assim, 3 grupos de pessoas que andavam atrás de Jesus. Primeiro, os apóstolos, tão conhecidos, né? Os 12 escolhidos. E se a gente for lá procurar saber quem são os apóstolos, apóstolo quer dizer aquele que vai à frente levando a mensagem. Então, eram aqueles que tinham a função de pegar o evangelho de Jesus e levar para todas as gentes mesmo. Por isso a gente vê aquela passagem. E de levar o evangelho a toda criatura. Ou a todas as gentes, dependendo da tradução que você pegar. Então, o apóstolo era esse. Ele tinha que ir lá aprender com o mestre.
não só a dizer, mas a fazer, aprender com o mestre. O mestre mesmo era aquele que dizia e fazia. Então, ele tinha que aprender e fazer pelos outros. Esses eram os apóstolos. Mas a gente também tinha os discípulos. A discípulo e a apóstolo é diferente? É. O discípulo é aquele que vai lá para aprender. Pô, mas não é a mesma coisa? O discípulo ele vai, aprende o que ele precisa e vai embora. Ele vai, aprende o que ele quer e vai embora. O discípulo vai, aprende na hora que ele quer e vai embora. Então, o apóstolo é aquele que fica. O discípulo está ali ainda, já sabe que Jesus é aquele que pode nos trazer o verdadeiro caminho, pode nos trazer os ensinos para a nossa evolução, mas ainda não consegue abraçar, né? E falar assim, olha, isso é importante para mim. Eu não tenho outro caminho, eu não sei esse, eu vou buscar a minha evolução. Então já tem a diferença. Um vai de vez em quando. O outro é aquele que fala assim, é um trabalho que eu vou executar. É um trabalho de Jesus que eu vou fazer. Tem dia que a gente está mais apóstolo, tem dia que a gente está mais discípulo, né? Tem dia que a gente levanta muito apóstolo. Hoje eu vou resolver tudo, o que tiver para fazer no centro espírita eu faço mesmo, e tem dia que a gente levanta discípulo, que uma chuva faz, não. Hoje está chovendo, né? Aí a gente é mais discípulo. Mas tinha ainda um outro pessoal que andava para Jesus. E tem dia que a gente também é. Multidão. O que a multidão fazia de diferente? Estou com dor no pé, vou lá. Jesus resolve tudo. Estava dor no pé, voltei para casa. Conhece Jesus? Me dizer aí, não tem mesmo Jesus, né? Essa é a multidão. Aquela que vai buscar o Cristo quando está precisando muito. E na hora que ela está precisando, vai embora. E na hora que a gente pergunta, sabe o que é de Jesus? Sabe alguma coisa do doutrina espírita? Sei, eu sei que dia que você vai que eu vou pegar para você. Vai lá, toma o passe, vai. O que passa? Vai lá, o pessoal te explica. Você, quando está precisando do passe, você sabe onde você vai, sabe onde buscar. Mas na hora de indicar para o outro, você não se envolve muito, não. Então, você podia ser apóstolo, discípulo ou multidão. Assim como a gente. Tem dia que a gente quer a solução do nosso problema rápido. Olha, eu estou vindo aqui porque eu preciso disso. E agora? Essa é a multidão. E Jesus acolhia todos, né? Ele não falava, você só vem buscar porque está com dor no pé? Não. É o pé que você quer? É o pé que a gente vai resolver. Quem sabe esse pé te ajuda a vir mais vezes. Então, vamos resolver o problema do pé? Ele vai te trazer aqui outra vez. Então, a gente tem que olhar Jesus, os exemplos de Jesus na hora de acolher os nossos companheiros que chegam a casa. Tem muita gente que fala assim, mas a pessoa vem, mas ela não quer abraçar nada. Tudo bem, Jesus deixava entrar, a gente tem que fazer isso. Quem sabe um dia ele não conscientize do quanto aquilo é bom. Então, essas pessoas andavam para Jesus e já estavam ali, muita gente com ele. E andando, e as pessoas falando, imagina um pedindo, o outro reclamando, o outro oferecendo ajuda. Deixa eu trabalhar na sua obra, né? Porque tem sempre que se oferece. Isso é bom. Temos todas as variações de pessoas. E cada um encarna numa época, cada um tem uma vivência, cada um tem uma oportunidade, cada um tem uma forma de se oferecer ao trabalho com Jesus. Uns são mais tímidos, outros mais atirados. Como que a gente vai julgar, tentar ali no momento certo? A gente não tem que julgar. A gente tem que oferecer cada vez mais, né? Jesus fazia isso com a gente, e era com a gente mesmo. Porque se a gente não estava lá encarnado naquela época, a gente estava desencarnado. Porque nós somos humanidade deste planeta. Então, se a gente não estava na Terra, a gente estava lá de fora esperando. Peraí, que hora que eu vou? Então, a gente estava já envolvido nessa proposta. Não é assim? Já estava envolvido. E Jesus entra em Cafarnaum e, de repente, vem um homem correndo e se joga aos pés dele. Se joga aos pés dele sem se preocupar. Aí eu acho que é o nosso segundo slide. Aí a nossa referência. E ali está Jairo.
jogado ao pé de Jesus. Jairo era um dos principais da sinagoga. Aí a gente tem que parar para ver o que é o principal da sinagoga. Tá bom, eu sei que Jairo era essa pessoa, mas o que é isso? E aí a gente vai buscar lá nos estudos de Severino Celestino, de Terezinha Oliveira, de Pastorino, o que é ser um principal da sinagoga. E é muito interessante que a gente vê que na sinagoga tinham alguns cargos. Um, por exemplo, tinha que cuidar da parte física da sinagoga. Os pergaminhos estão desgastando, vamos fazer novos pergaminhos, vamos contratar alguém para copiar, e vai depender do dinheiro. Chama o outro lá, ou seja, aí a gente já viu na nossa casa espírita, diretor de patrimônio e tesoureiro, né? Eram os dois. Tinha esses dois. Um trabalhava e o outro trabalhava. Mas tinha o principal. O principal da sinagoga era aquele que tinha a função de acolher a comunidade. Acolher a comunidade nas suas dores, nas suas necessidades, nas suas dúvidas, nos seus problemas com a família, nos seus problemas com a empresa. Ah, mas tinha empresa? Tinha. Tinha empresa que fazia móveis. Do Zé o Carpinteiro. Imagina até a placa. Do Zé o Carpinteiro. Tinha. Lógico que não eram as empresas que a gente vê hoje, eram empresas caseiras, mas tinha. Tinha as mulheres que teciam os balaios. Todas vendiam seus balaios. A gente vê na história até do Antigo Testamento, elas chegando para vender o balaio. Então tinha. Aí, esse principal tinha que olhar tudo isso e acolher. Imagina, o pai, a mãe com problema com o filho, o que eu vou buscar? Vou me aconselhar com aquele principal da sinagoga. Porque ele é inspirado por Deus. Ele conhece as leis divinas. Ele fica o tempo todo na sinagoga estudando, entrando em contato com Deus. Será que na nossa casa espírita tem alguém assim? Diálogo fraterno, né? O dialogador fraterno é aquele que você espera, que você chegar lá e ele está lá em contato com a espiritualidade e que possa te aconselhar alguns caminhos, deixando para você o livre-arbítrio de seguir ou não. Mas ele pode te aconselhar. Dentro do limite dele de ação, é esse o papel dele. Não é assim? Jairo tinha essa função. Ele era o principal. Era aquele que tinha que perceber, oh, Deivaldo não veio hoje, o que será que aconteceu? Dá uma ligadinha para ele, né? Vou mandar uma mensagem para ele. Era aquele que tinha que olhar essa comunidade e falar assim, alguma coisa está acontecendo, eu preciso agir, eu preciso harmonizar. Era ele que tinha que harmonizar tudo aquilo. Então, Jairo sai correndo à sinagoga, se joga aos pés de Jesus sem se preocupar com o que aquela comunidade estava pensando. Imagina a multidão olhando para o principal da sinagoga e falando assim, os nossos caminhos, eles agora gostam eles gostam de missa, eles também gostam de palestra, tá? Tem várias palestras deles. Então, ele tinha que fazer esse papel. Imagina aquela multidão olhando e falando assim, e agora? Quem que a gente procura quando a gente tiver alguma dor? Se o nosso principal da sinagoga está desse jeito, a gente faz depois, hein? Imagina o que estavam falando. Imagina essa multidão, aquele burburinho. Verdade. Por quê? Ele sendo o principal da sinagoga, ele era conhecido. Ele sendo o principal da sinagoga, ele tinha um nome. Ele sendo o principal da sinagoga, ele tinha um cargo. E aí a gente pensa assim, e no dia que o presidente da casa tiver mais ou menos para saber o diálogo fraterno? O presidente está bem, não. Está lá o diálogo. Sendo que o diálogo é para todos nós, principalmente para os trabalhadores. Ou será que o trabalhador não tem problema? Né? Tem os problemas de todo mundo. E às vezes até mais, né? E às vezes até mais. Então, o diálogo fraterno é para todo mundo, não interessava. Só que aquela multidão que vai só quando o pé dói, não sabe disso, né?
Então começa com burburinho. Mas Jairo não cortou. Mas Jairo venceu uma multidão muito maior do que aquela que estava em volta de Jesus. Vocês sabem qual? Uma multidão interna. De passar por cima do carro, de passar por cima do nome, de passar por cima da posição dele e ir atrás de Jesus. Imagina a multidão de pensamentos que estavam ali, falando, Jairo, não vai não. Você é Jairo? Que isso? Você está da casa, não vai não. Vai falar para o seu companheiro que você não está bem? Como assim? Você tem que vencer multidões para que você possa buscar ajuda. Multidão de orgulho, de vaidade, de falta de fé. Porque quando a gente acha que o outro não pode nos ajudar, a gente não está crendo que, como diz Bezerra de Menezes nos dias iluminativos, né? Crendo que Deus ajuda o homem pelo próprio homem. A gente não está nem acreditando nisso. A gente está querendo que Deus venha e apareça na nossa frente. Mas como Deus não é um homem, como que vai aparecer? Então pode vir Jesus mesmo, né? A gente aceita. Por quê? A gente quer sempre uma figura que nos salve de todas as coisas. Jairo passou por cima disso, mas ele falou, então quem pode me salvar? Só Jesus. Né? Acima de mim, só Jesus. Então ele consegue vencer um pouco isso, mas a gente vai ver na narrativa dele que ele não vence de tudo. E quando a gente olha só Jairo, assim, fala, nossa, que humildade, né? Claro que a gente não vai falar mal de Jairo, né? Mas a gente olha, no momento, a gente fala, nossa, nunca vou conseguir isso. Mas a gente vai ver na fala dele. Passa tudo. Temos um parênteses. Antes de Jairo falar. Aí a gente pensa assim, que parênteses é esse, né? Quando Jairo chega para Jesus, eu acho que está antes disso. Quando Jairo chega para Jesus, ele fala assim, mestre, olha que maravilha, né? Mestre, vem até minha casa. Aí você pensa, né? Nossa, que leigo. Venha até a minha casa. Para que a gente não fala assim com Jesus? Vou fazer a prece, Jesus. Escuta aqui que eu estou fazendo a prece, Jesus. A gente já começa assim, né? Olha, eu estou com esse problema. Eu queria que você resolvesse isso. Mas, Gisele, não dá agora, você não está pronto, você não está preparada, você não vai saber utilizar o que você está pedindo. Não é agora. Todos os dias a gente é meio Jairo também. A gente faz pressa, a gente impõe o que a gente quer. Então ele vira e fala assim, vem da minha casa agora e põe as mãos sobre a minha filha para que ela saia e viva. Então assim, mandou, né? Mandou. Então ele conseguiu descer um pouco da sua verdade, ele conseguiu reconhecer que Jesus podia ajudar, mas sabe, ainda não estou pronto para desprender de tudo. Ainda tem um mim ali, um Jairo antigo que fica gritando. Tinha, como nós vemos. A gente já reconhece Jesus. A gente sabe tudo que ele pode fazer por nós. A gente sabe que o convite dele é para que a gente faça a nossa parte. O céu vai nos ajudar. Mas isso a gente não ouve. A gente só fica com o céu, vai me ajudar. A nossa parte, a gente não quer fazer. E a nossa parte não é só ir até Jesus. É descer do nosso pedestal para ser atendido naquele que a gente já pode, que a gente merece, que a gente trabalhou por conseguir. Então, Jairo fala assim com Jesus. E Jesus vai para a casa dele. Aí a gente pensa, mas por quê? Se ele estava mudando, se ele não tinha vaidade, por que Jesus atendeu? E quando Jesus olhou para Jairo, e Jairo disse, primeiro ele reconhece um pai cheio de dor. E na hora que a gente está com muita dor, a gente quer que o outro faça aquilo que a gente precisa. A gente fala assim com o médico, olha, cuida que não dá um remédio ali para me dar agora, né? Não, mas me dá um outro também. A gente vai receitando. O médico é ele. A gente vai receitando.
agora eu preciso de tantas gotas, eu preciso de adeira, eu não vou ser assim. E ele lá fazendo a parte dele, e a gente tendo um médico naquele dia. A gente vai levar os nossos filhos no médico. Pode perceber, gente. As mães não fazem isso, mas os pais fazem. Eles entram no consultório, eles vão falando. As mães não. Eles vão falando, meu filho está assim, a temperatura é essa, ele toma esse remédio, ele faz aquilo, vai falando. Aí o médico fica olhando para você, ele fala, então, né? Ele faz esse então, os pais pararem de falar e poder medicar a criança. Não é assim? Porque na hora da dor, a gente não está ouvindo, não. A gente quer ser atendido. E Jesus olha para ele e fala, é uma criança. É uma criança, é um pai com dor, está pedindo pela sua filha, e é uma criança espiritual que ainda não entendeu. Ele vai receber o que ele merece, que a filha vai ter o que merece, que já trabalhou por merecer. E Jesus olha para ele e vê muito além do que o próprio Jairo. Ele percebe uma pessoa doentada. Ele percebe uma família doentada. Lembra que Jesus já curou a distância? Basta uma palavra sua que o meu servo vai ser curado. Foi curado. Por que ele não fez isso com a filha de Jairo? Porque ele percebeu que aquele lar precisava da presença dele. Não adianta eu atender Jairo aqui. Eu tenho que ir lá nessa casa. Tem coisas acontecendo ali. E aí a gente fica pensando, quantas vezes a gente vai ao centro espírita e fala assim, eu estou vindo sozinho. Minha família não quer vir. Meu filho, meu marido, minha esposa, minha mãe não querem vir. Eu vim sozinho. Eu sou o único na minha casa que sou espírita. E a gente esquece que a gente está indo para falar com Jesus, vai lá na minha casa. Não quer dizer que ele não esteja, mas quando a gente fala, vai na minha casa, a gente fala, pode entrar. Porque lá ele está, mas a gente não percebe. Quando a gente convida Jesus, é que a gente está abrindo as portas e falando, agora eu estou te percebendo. Então, quando Jairo vai até Jesus, Jesus olha e fala, eu preciso ir nessa casa, não adianta fazer daqui. E ele vai mandando com Jairo, Jairo falando. Jairo vai falando. E quando ele falava essas coisas, acontece aquele grande parênteses. E aí aquele grande parênteses é o quê? E a gente fica pensando assim, por que evangelistas? Por que vocês não separaram essas duas histórias? Por que vocês fizeram as histórias juntas só para confundir a nossa cabeça? E aí a gente tem que buscar, né? Esse foi um dos motivos de eu ir atrás dessa história. Por que, que as duas estão juntas? Porque esse grande parênteses é a mulher egoísta. Ele estava atendendo Jairo, Jairo falando, indo para casa, de repente ele para no meio daquela multidão e fala assim, alguém me trocou. Aí Pedro olha para ele e fala assim, mestre, todos te apertam. Como que a gente vai saber que eles trocou? A gente também faria isso, né? Não, mestre, deixa para lá. Alguém te esbarrou aí e vou embora. Um logo que já está apressado, já eu você pode ser uma volta. Jesus para, olha para trás e fala, saiu de mim uma virtude. E por que é importante a gente lembrar que ele olhou para trás? Quando ele olha para trás, ele não viu a mulher egoísta, pelo menos fisicamente. Claro que ele já sabia quem era. É Jesus, né? Só para a gente perceber que a gente também consegue fazer isso e lembrar que ele falou, se tiver frente para isso e muito mais. Quando a gente está assim sentado assistindo uma coisa, passou alguém, você sabe que passou alguém. Dependendo do jeito que pisou, você sabe quem é. Passou um filho, agora veio o marido, agora não, agora é a mãe que passou aqui. E você está lá olhando para frente, você sabe. Porque cada um vai mexer com a seu campo energético de uma forma. Nosso perispírito não fica guardadinho na gente, né? Não se expande. Então, alguém passou ali, você sente. Não é só a forma de andar, não é só a movimentação do ar.
É porque a gente está ali, nosso perispírito está em volta da gente, fora da gente. A gente sente, principalmente quando é alguém que a gente espera estar ali. A mulher humorista, Jesus sabia quando estava ali. E ela foi fundamental para o ensino de Jairo. Quando ele para e fala assim, alguém tocou, porque saiu de mim uma virtude, e olha para trás procurando, será que Jesus procurou? Ele sabia quem era. Por que ele procura? Porque se eu começar a olhar aqui, todo mundo vai fazer o mesmo. Se olha lá para fora, todo mundo vai olhar lá para fora. Não vai? Jesus, quando olha para trás, todo mundo olhou. Cadê? Quem foi? Jairo também olhou. E isso é fundamental. Esse gesto de olhar para trás, nos ensinos de Jesus, olha lá para trás. O que você programou da sua vida? Olha lá para trás. Você está cumprindo aquilo que você programou para a sua vida? Aí entra a casa de Jairo. Por quê? Quando a gente vai lá no livro de André Luiz, o que está falando? A casa mental. Lá no mundo maior. A casa mental. Quando Jesus entra na nossa casa, que a gente tem até aquela música que os nossos irmãos cantam muito, né? Entra na minha casa, entra na minha vida. A gente está pedindo para entrar na casa física? E a casa mental. Porque se ele estiver na minha casa mental, ele está em todos os lugares. Então, quando a gente está lá no mundo maior e tem lá a casa mental, e fala para a gente que um daqueles patamares é o passado, quando ele olha para trás, ele está olhando para o passado, e automaticamente Jairo também. Lembra qual era a função de Jairo? Tomar conta da comunidade. A mulher horrorista estava 12 anos tentando se curar. 12 anos fazendo tratamento. 12 anos sem participar daquela comunidade. Ela não podia estar junto com os homens na sinagoga, por exemplo. Mas as mulheres tinham contato entre elas. Elas faziam artesanato juntas, elas conversavam sobre o filho. Lembra lá do Boa Nova, quando Isabel e Maria estão conversando sobre Jesus e João Batista? O que será desses meninos? Qual será a missão? Por que eles conversam? Elas preocupadas. Então, as mulheres se uniam isso. A mulher hemorroísta, por sangrar, estava impura. E é dito pelo evangelista que ela gastou tudo o que ela tinha em busca dessa cura e não teve sucesso, pelo contrário, piorou. Porque quando você busca cura através dos médicos, da parte física, somente, e você não consegue, e o seu valor financeiro está acabando, você pensa agora, o que me resta? Ninguém conseguiu me curar? O que me resta? Você ficou pior. Por isso que eles falam, ela ficou pior. Não pelos tratamentos, mas por não acreditar mais. 12 anos sangrando. Imagina a fraqueza que ela já estava. Se ela desfez de tudo que ela tinha, com certeza ela não tinha mais casa. Onde morava essa mulher? A beira do caminho. Se ela estava sangrando, ela não podia tocar ninguém. Onde estava sua família? Ela não tinha mais. Essa comunidade não sentiu falta dela. Pelo contrário, eles estão ali, não toca ela está impura. Jairo tinha que acolher. Jairo não sentiu falta dela? Mesmo que ele tenha encontrado com o marido, com o filho, com o irmão, ele não perguntou, cadê sua esposa? Não perguntou. Por quê? Ele tinha uma filha. Para ser um chefe da sinagoga, você não podia ser muito novo. Porque você tinha que entender das leis e profundamente. Então, Jairo não era muito novo. E a filha dele estava com 12 anos. Ou seja, ele já tinha essa filha uma certa idade. Por mais que a esposa fosse nova, ele não era novo. Quando essa filha nasceu, ele já podia estar mais esperando ter filhos, como aconteceu com João Batista. Eu imagino a alegria de Jairo, né? Eu fico imaginando.
A casa que era ele e a esposa nasce a filha. Alegria que ele devia estar. E aí a gente lembra, né, quando a gente está nos momentos de muita alegria, a gente lembra do outro. Raramente, né? Muito difícil. Muito difícil. Nos momentos de festa, nos momentos de encontrar os amigos. Não, depois eu vejo a dor. Agora eu estou no momento de festa. Ela estava com 12 anos, imagina a alegria dele nesses 12 anos. Será que ele estava cumprindo mesmo o seu papel de acolher a comunidade? Ou será que ele está naquele estágio que a gente faz assim, o outro te contando, olha, eu estou sofrendo. Ah, que isso passa. Diga não, daqui a pouco melhora, tudo passa. E você continua fazendo as suas coisas enquanto o outro te contando. Vai contando aí, que eu estou aqui só resolvendo esses papéis, estou só separando, tá? Mas estou te ouvindo. A gente faz isso. A gente ainda está nessa etapa, tá? Então, Jairo, na hora que Jesus olha para trás, faz com ele aquele retrocesso. Jairo, o que você combinou com Deus? O que você falou quando você fez seu planejamento reencarnatório? Pode deixar o seu principal da sinagoga, eu vou cuidar desse pessoal. Vou trazer a lei para eles. Deixa comigo, né? Só que ele não estava cumprindo, ele estava num momento de felicidade, nem percebeu que essa mulher tinha subido da sociedade, da comunidade. E essa mulher, com medo, e é interessante porque o evangelista fala para a gente assim, essa mulher, temendo e tremendo, chega até Jesus e fala, fui eu. Imagina o que ela teve que vencer. Porque ela podia ser apedrejada. Encostar na mão. Principalmente no judeu. No meio das pessoas. Ela teve que passar por aquela mesma multidão. E com certeza ela veio por trás. Porque Jesus olhou para trás. Ela veio, passou pelo meio da multidão, encostando em várias pessoas, mesmo estando em cura. E chega até Jesus. Ela venceu a multidão dentro dela, falando, você não é merecedora. A gente sabe que ela passava por uma obsessão. A Lélia Rodrigues fala isso para a gente, ela passava por uma obsessão. Por isso, ela estava naquele processo de doença. Venceu essa multidão de desencarnados que reforçavam para ela, não, você não é merecedora. Cristo? Jesus? Não, não vai nem te olhar. Por isso ela disse, se eu apenas tocar a orla da roupa dele, eu vou ser curada. Não quero nem chegar perto, ele é Jesus. Mas se eu tocar. E aí a gente percebe que essa mulher venceu, passou por todas essas pessoas, com coragem, e no final, mais coragem ainda, ela se apresentou. Se apresentou. E no momento que ela toca Jesus, ela é curada. Tem uma imagem para nós. Ah, tem na beiradinha. Porque essa beiradinha tinha um bordado muito simples, mas que indicava que esse judeu tinha um contato direto com Deus. Já viu aquelas imagens que tem o sacerdote com umas franjas muito grandes? Dependendo do tamanho dessa franja que tinha naquela beirada ali, mais poderoso era esse sacerdote, mais perto de Deus ele estava. Então tinha simbolismos. Por isso que ela falou, se eu tocar na orla, que é esse espaço onde esse homem está ligado a Deus, e eu vou estar ligado a Deus. Eu vou ser curada. E ela fez isso e ela se apresentou a Jesus. E Jesus disse a ela, a tua fé salvou. E a gente fica pensando assim, fé é o quê, né? É ficar esperando que Jesus faça por nós. Não. Fé é a gente fazer o caminho que vai nos trazer a cura. É o nosso trabalho, é a nossa busca. Por isso que Jesus diz, a sua fé salvou. Primeiro, você acreditou que podia fazer. Depois, você veio até mim. Você podia acreditar e ficar sentada lá no canto, falando assim, ele vai vir. Ele vai vir. Ele está passando aqui por minha causa. E não fazer nada. Mas ela levanta com toda a fraqueza, com toda a dificuldade, com todo o temor, e vai até Jesus, sem se importar. Isso é fé. Fé é ação. Fé não é ficar esperando. Fé é fazer, é construir caminhos para que aquilo que você deseja chegue até você. Ah, eu quero muito.
saber sobre a doutrina espírita toda. Mas eu quero que alguém venha e coloque na minha cabeça. Não vai acontecer. A gente sabe disso. Por mais que a gente faça estudos juntos, por mais que a gente faça esses momentos assim, é preciso que a gente também se dedique a pegar e ler, entender e perguntar, né? Pergunta é sempre muito bom. Então, essa mulher se curou. Tinha 12 anos, ela sangrava. E Jesus, depois disso, continua andando com Jairo para casa. Enquanto ele está andando e Jairo falando de novo, né? Por quê? Mesmo Jesus tendo chamado a atenção para Jairo do planejamento reencarnatório, Jairo vai falando. E é importante falar. Ele não estava incomodando Jesus. E quando ele vai falando, é igual quando a gente faz a prece. Deus não sabe o que a gente precisa? O que a gente faz prece, então? Enquanto a gente está conversando com ele, a gente está avaliando. Isso é importante para mim mesmo? Jesus, eu queria isso. Peraí, não é bem isso que eu quero. Peraí, Jesus, deixa eu te explicar de novo. Por isso que a prece é uma conversa. Uma conversa conosco, uma conversa com a espiritualidade. Enquanto a gente vai falando, a gente vai avaliando se é ou não importante para a gente. Enquanto já ia falando, ele ia pensando no que aconteceu, ia pensando se ele estava cumprindo agora o que ele tinha que fazer. Aí a gente lembra do outro andar da casa mental, o presente, o fazer agora. Por quê? O outro andar, que é o futuro, depende do que eu estou fazendo hoje. Então, enquanto ele está falando com Jesus, ele está avaliando. Aí, realmente, eu tinha 12 anos que eu não via essa mulher. Achei que eu tinha morrido. Pois é, não sei o quê. Ele vai conversando com ele também. Então, eles vão para a casa de Jairo, enquanto Jairo fala. Mas enquanto ele está falando, chegam os amigos. Todos nós temos os amigos, né? A Paila tocando nas vestes. E nessa veste, nessa franja azul. Acho que pode passar o outro também. Quando ele está indo, chegam os amigos. E diz assim, não incomode mais um mês. Sua filha está morta. A gente tem sempre uns amigos assim, né? A gente está lá buscando Jesus, indo atrás dele, fazendo a nossa parte, mantendo a nossa fé. E tem alguém que fala assim, para que você vai hoje de novo? Ah, mas esse tema você já ouviu. Ah, mas você vai no grupo de estudo. Livros que a gente lê em casa. Não tem esses amigos que estão falando isso a gente? Chegaram os amigos de Jairo e falaram, ó, deixa o mestre. Sua filha está morta. E Jesus fala isso para ele, ó, não temas, apenas crê. Ele não fala para os amigos. Fala para Jairo. Cara, não temas, apenas crê. Mantenha a sua fé. Acredita. Você que veio buscar, não foram seus amigos. Você sabe o que está acontecendo aqui, não seus amigos. Então não temas, apenas crê. E Jairo continua andando com Jesus. E nesse momento, Jesus manda todo mundo ficar e leva com ele Pedro, Tiago e João. E aí a gente pensa assim, já vai Jesus com aqueles que ele mais gostava. Porque tem várias passagens de Jesus, Pedro, Tiago e João, né? E muitas pessoas acreditavam que era porque esses eram os mais amados. Porque João, no momento, falou isso, né? O mais amado do Senhor. Ele fala, tá vendo? Era o mais amado, foram os escolhidos por Jesus. Mas não é isso. Primeiro que João fala que ele era o mais amado, por quê? Ele foi conhecido como filho do trovão. Trovão não é uma coisa mansa, né? Então, para você ajudar, auxiliar, ensinar alguém que é um filho do trovão, você tem que amar muito essa pessoa. Porque hoje ele está assim, amanhã ele está assado, amanhã ele quer isso, amanhã ele está questionando aquilo. Imagina quantos questionamentos não tem João, principalmente por ser muito jovem. Jesus o amou tanto que auxiliou João o tempo todo, por isso que ele é a pessoa mais amada. Porque ele percebia que ele também era aquele que mais necessitava. Necessitava desse carinho, dessa compreensão, desse entendimento. Por que Jesus leva só os três? Porque esses três, se vocês pegarem todo o Evangelho e buscar o momento que eles estão com Jesus, são momentos de mediunidade.
Transformação do Monte Tabor. Estavam os três. Caminhar sobre as águas foi Pedro. E aí a gente vai vendo. Por quê? Jesus estava ali treinando uma equipe mediúnica. Aí a gente pensa assim, para participar da equipe mediúnica, a gente precisa estudar e treinar. Né? Não tem desenvolvimento mediúnico. A gente precisa saber com que a gente vai trabalhar. Esses eram meios de cura. Mas Jesus precisava ensinar para eles todas as etapas. Para que quando ele não estivesse aqui, eles pudessem fazer bom uso desse dom. Porque se você pode ser o melhor médio de cura, mas se você não souber utilizar, o que você vai fazer? Ficar com a energia parada, com fluidos parados, e não vai conseguir ajudar ninguém. Então, Jesus estava ali com treinamento com aqueles três. Então, fica todo mundo só com os três. Ele chega na casa de Jairo, ele olha, estava cheio. Cheio de gente. Gente cantando, gente chorando. Aí, ó, tá lá no Certo dos Médicos, né, no livro. Certo dos Médicos, tá vendo? Não te faças portador de mensagens de pessimismo. Isso é para os amigos dele lá, né? Isso no mundo está cheio. Quantas pessoas trazem para a gente só mensagem de pessimismo? Então, quando a gente quiser levar para o outro, leva otimismo, esperança, né? Leva boa vontade, leva fé. Faz como Jesus, não temas, apenas crê. Espera. Vamos lá, vamos continuar trabalhando. Não desanima agora. Ah, mas eu já fiz 50 anos que eu estou tentando. Quem sabe, nos 51, continua. 100 anos que eu estou tentando. Quem sabe, nos 101. Vamos embora. Não para. E aí, no próximo, ele chega à casa de Jairo, cheio de pessoas cantando, chorando, gritando. E aí a gente pensa, o que é isso, gente? Vamos trazer para a nossa época? A gente está lá com Jesus, né? Vamos trazer para a nossa época. Não tinha carpideira por aí, não? E eram pagas para chorar nos velórios. Eu não lembro disso, não, tá? Foi o que me ensinou, né? Chorar nos velórios. Tinham pessoas que iam pagas para cantar no velório. Lá na época de Jesus também tinha. Para ter ideia, tem uma passagem do rei Herodes. E rei Herodes, a gente lembra que ele era muito desequilibrado. Era tão importante o velório de uma pessoa onde todos choravam, que rei Herodes, sabendo que ele não era querido, sabendo que ninguém gostava dele, coitado, né? Ninguém gostava dele, realmente, porque ele era muito desequilibrado. Ele baixou um decreto antes dele morrer, falando que no dia que ele morresse era para matar todos os meninos. Porque ele queria todas as mães chorando. Olha isso, que desequilíbrio que ele tinha. Ele sabia que ninguém, por vontade, ia chorar por ele. Então, as pessoas pagavam para chorar lá também. E essas pessoas estavam lá, tocando músicas mais tristes, outros gritavam, outros choravam. Jesus manda, ele entra, olha a menina e fala, essa menina não está morta, ela apenas dorme. Eles começam a rir. Eles começam a rir de Jesus. Por quê? Eles estavam lá não pela dor daquela família. Eles não estavam lá porque Jairo tinha perdido sua filha. Eles não estavam lá porque essa mãe estava em prantos, sentindo uma dor imensa. Eles estavam lá porque Jairo era o principal da sinagoga. Se fosse hoje, ia ter hashtag casa de Jairo. Se fosse hoje, ia ter uma selfie na casa de Jairo. Aqueles que vão para mostrar, olha, eu estou do lado de uma pessoa importante. Quem é? Nem sei, mas ele é importante. Eles foram para lá porque Jairo era o principal da sinagoga. Porque a família sofria, não importa. Está pagando, eu estou aqui chorando. Não é assim? E aí Jesus, na hora que fala essa menina não está morta, ele mostra exatamente isso. Vocês estão aqui e não perceberam essa menina ainda. Vocês não olharam para ela. Vocês não acham que ela morreu. E aí a gente lembra lá das recordações da mediunidade de Ivone Pereira, com Bezerra de Menezes, ele falando de Lázaro.
Mas é a mesma situação da filha de Jairo. Numa dor imensa, numa depressão imensa. Claro que não existe inocente. Né? Ela não é um espírito inocente. Ela tem alguma coisa para se ajustar. Mas numa dor imensa, ela vai entrando dentro dela, que hoje a gente chamaria de uma depressão profunda, que prefere ficar ali, cataléptica, letárgica, do que viver. Lázaro fez isso. O Pereira fala que ele estava passando por uma doença, e por saber que estava doente, ele entra numa depressão, e por, naquela época, não ter muitas curas, ele fala, já que eu vou morrer, então ele vai entrando para dentro dele, ficando deprimido até entrar naquela letargia, aquela paralisia total. Mas ele também dormia. Por isso Jesus pôde ressuscitá-lo, né? A filha de Jairo também estava na mesma condição. Sabe como aquelas pessoas não estavam ali por ela, estavam para ser vistos? Eles não viram que ela só dormia. Quando Jesus fala, eles riem, e Jesus pede para todos saírem. Todos vão saindo, mas ele fala, pai e a mãe fica. E isso é interessante, né? Por que o pai e a mãe? Se os médicos de cura eram Pedro, Tiago e João, se quem estava ali era Jesus. Por quê? Porque, como nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, no capítulo 8, o primeiro compromisso é dos pais ou daqueles incumbidos de caminhar esse espírito pela senda da vida. O primeiro compromisso é deles. Então, pais, fiquem. Porque na hora que eu não estiver aqui fisicamente, vocês têm que saber o que fazer com essa criança. Essa menina estava com 12 anos. E aí a gente pensa, enquanto a hemorroísta morria, essa menina vivia. Chegou o momento das duas encontrarem com Jesus. Jesus restitui a vida da hemorroísta e essa está morrendo. Quando Jesus chega a essa casa e olha para ela e fala, você dorme? Levanta, anda. Ele fala para ela, Talita cum, levanta. E ela levanta, ele restitui a vida das duas. Cada uma da sua necessidade. Enquanto essa vivia 12 anos e Jairo feliz, ele não percebeu que a outra morria. 12 anos não tinha passado. As duas tinham 12 anos. Enquanto ele se dedicava somente à sua felicidade, ele não via a infelicidade da outra. Olha como que foi importante os evangelistas colocarem a história no meio. Jairo, olha para olhar. Não há felicidade no mundo que se sustente se não tivermos um mundo feliz. A gente não sabe que o mundo feliz vai ser onde todos nós estaremos felizes? Então a gente pode ficar andando pela terra sem ver a dor do outro? Não dá. Mesmo que a gente possa fazer o mínimo, mas tem sempre algo que a gente pode fazer. Se essa mulher estava em cura, se essa mulher não podia ser tocada, será que alguém lembrava de levar alguma coisa para se alimentar? Ou não? Jairo podia que ter isso. Ó, leva alguma coisa para ela. Sim. Fazer essa pergunta. Essa menina tinha 12 anos e com 12 anos a mulher passava por um momento também muito difícil na vida. Com 12 anos ela estava velha para casar. Velha para casar. Aí a gente pensa, que é isso? Maria estava velha para casar. Ela já estava com 12 anos. E aí a gente pensa, com 12 anos, ela ia ter que sair da casa da família dela, do pai e da mãe, que só tinha ela, principal da sinagoga. Imagina essa casa, imagina a vida que ela tinha para casar, porque já estava passando a hora. Ou seja, o primeiro que aparecesse é com esse. É com esse que vai casar. Será que ela queria isso? Será que ela estava pronta para isso? Por mais que a sociedade, a comunidade, as leis, que a lei dizia isso. E se ela não cumprisse isso, ela tinha 2 recursos. Se ela não quisesse casar. Vale dos leprosos ou prostituição. Foi o que aconteceu com Maria de Magdala. Ela não quis casar. Ela fugiu da cidade dela e foi para Magdala. Preferiu a vida da prostituição.
Então, essa menina tinha, né, 3 opções muito fáceis. Será que Jairo viu isso? Será que essa mãe viu isso? Porque essa mãe devia saber da mulher morrer. Ou será que ela estava vivendo também a felicidade com a filha? E mesmo vivendo essa felicidade, será que ela preparou essa menina? Porque se ela tivesse mesmo que casar, ela ia ter que casar. Mas ela precisava estar preparada emocionalmente. Com minha filha. É assim. A gente lembra de Joana de Cusa. Quando ela fala, não aguento mais o meu marido. Volta para sua casa, cuida do seu marido. É essa a sua função. Então, se fosse essa a função dela, ela ia ter que passar, gente. Até hoje, muitos passam por isso, não é só uma época de Jesus, não. Muitos passam, tanto homens quanto mulheres. Só que a gente precisa preparar emocionalmente essas pessoas. Hoje, por que a gente percebe tanta instabilidade? Porque a gente não tem um emocional preparado ainda. Então, essa menina, nessa dor, nesse momento difícil, ela começou. Eu não quero. Eu prefiro morrer. Eu não vou. Eu não vou. E Jairo não viu. A mulher não viu. E aí Jesus fala com ela, levanta e anda. E o evangelista disse, ela andou porque já tinha 12 anos. E aí a gente pensa, mas claro, com 12 anos ela ia andar. Mas por que ele coloca isso? Porque a partir dali começa uma nova caminhada dessa menina. Então ela andou, ela já tinha 12 anos, era outra etapa da vida. Mas ela levantou com mais vontade, porque Jesus falou, levanta e anda. Não interessa o que vem pela frente. Você não pode ficar parado. A gente sabe quando a gente estaciona, a gente acaba caindo em outros erros. Então, levanta e anda sempre. Ai, mas eu tô com medo, eu não sei o que vem lá na frente. Se você ficar parado, vai ser pior. Continua fazendo, vai buscando melhores caminhos, mas continua caminhando. Mas Jesus termina, o evangelista termina essa passagem que é tão cheia de detalhes, e se a gente for lá de novo, a gente vai achar outras coisas, mas tão cheia de detalhes, numa frase que é muito importante. Jesus olha para os pais e diz, alimente-a. Aí a gente, muito tempo, ouvia assim, tá vendo? A menina estava desmaiada porque estava com fome. Né? A gente resumia nisso porque a gente não queria saber muito o que Jesus falou. Mas com o tempo a gente vai assimilando melhor, né? Ela não estava com fome. Primeiro que quem estava desmaiado, você não pode levantar e dar comida para ele. Então, que alimento era esse? Pai, mãe, alimente esse espírito. Dê para ele força. O que ele tiver que enfrentar. Essa é a sua função. Olha para essa menina. E o que ela precisa. Ela vai estudar fora? Alimente esse espírito, porque ela vai encontrar muita coisa que ela não encontra aqui dentro de casa. Ela vai morar em outro lugar, em outro país? Alimente esse espírito, porque lá é outra cultura. Ela vai encontrar algumas coisas que não tem aqui no nosso. Ela vai continuar aqui? Então, alimente esse espírito, para que ela entenda essa dinâmica dessa família. E aí a gente pensa, não é só com 12 anos. Não é só essa menina. É cada um de nós. Todos os dias a gente precisa se alimentar, porque todos os dias a gente tem uma luta muito grande. A gente levanta, eu falo, a gente põe o pezinho lá de fora da cama, a gente fala, tá, com o que vier. Você precisa se alimentar. E alimentar é perceber esse Cristo que está na sua casa o tempo todo. Ele está ali o tempo todo. Mas será que ele está na linha? E a casa é tão errada. Ah, ele está. Ele fazer questão de almoçar com os pecadores. Seja a casa que você morar, o lugar que for. O Cristo está ali. Mas ele está esperando você falar assim, olha, pronto, abri minha casa. Tirei aqueles que não interessam, ou seja, nossos pensamentos, a nossa vaidade, o nosso orgulho, que ficam rindo lá dentro. Eles vão dizer, lá, não conseguiu de novo. Não conseguiu. Ficam rindo mesmo. A gente já tirou todo mundo, ficou o que interessa. E agora, Jesus?
A gente vai ouvir de novo, alimento. Então, que a gente possa, todos os dias, se alimentar daquilo que a gente precisa. Porque todos os dias vão ter desafios, maiores e menores. Que a gente possa alimentar o outro com aquilo que a gente já conseguiu. Mas que a gente nunca perca essa noção que a nossa casa mental, que a nossa casa física, que a nossa casa espírita, e a gente vai aumentando essas casas, né? São espaços onde Jesus habita. E ele só fica esperando a gente pedir, mesmo que os nossos pedidos ainda sejam uma ordem. Ele atende quando a gente é merecedor, quando a gente faz a nossa parte. Então, que a gente possa guardar essa figura de Jairo como aquele que, no caminhar com Jesus para casa, ele foi revendo tudo que ele fez, tudo que ele programou, tudo que ele pensou, para que lá ele pudesse ouvir de Jesus alimente. Que a gente possa alimentar todas as pessoas.